É hora da revisão de história. Vamos começar? Bom dia! Chegamos à nossa 10ª semana. Essa será uma semana revisional. Nós já vimos uma parte dos nossos conteúdos e agora chegou o momento da gente verificar o que a gente realmente aprendeu. Hoje nós vamos estar com o nosso componente curricular de História. Nós vimos o primeiro capítulo completo, o segundo, e demos início ao terceiro capítulo. O primeiro capítulo, ele inicia na página 8 do nosso PNLD de História e vem aí com o tema Os Nossos Primeiros Habitantes. Nesse tema tão importante, nós vamos estar falando dos nossos nômades e dos povos sedentários. Alguém lembra desse tema? Hein, meus amores? Vamos recordando aí. Vocês lembram dos nômades e dos povos sedentários? O que eram as pessoas nômades, né? Foram pessoas que a sua principal característica é que elas não tinham uma moradia fixa. Elas ficavam em uma determinada terra, usufruía do que tinha de melhor, como eles eram conhecidos como caçadores e coletores, porque eles coletavam o que tinha de bom na terra, as frutas, as raízes, e se alimentavam. E também fazia uso da caça, né? Caça aos pássaros, aos animais. E eles, quando eles se achavam que não tinham mais o que ofertar naquela terra, eles partiam em direção a novas terras, em direção a novas aventuras. Então eles eram conhecidos principalmente pela essa característica de estar mudando, né? Não ficavam em um mesmo local por muito tempo. E quem eram esses povos sedentários? O que foi que fez esse diferenciamento de sedentários para os grupos nômades, né? Para os povos nômades? Os sedentários, eles começaram a observar que se uma semente caísse na terra, essa semente era capaz de germinar, de produzir. E aí, com essa observação, os grupos sedentários começaram a cultivar a agricultura, como também a domesticação dos animais. E esses povos sedentários, eles tinham a sua própria cultura, né? Eles cultivavam os cultos, as festas dele. E eles começaram a ver que não existia a necessidade de estar nessa mudança de moradia. Então, a principal característica desses povos sedentários era porque eles tinham uma moradia fixa. Eles chegavam a um determinado lugar, conseguiam morar, pois eles conseguiam explorar a agricultura de uma forma bem mais eficiente, né? Eles não iam só coletar, além deles coletar o que tinha de bom, mas eles também começaram a produzir, a criar e a domesticar os animais. Então, essa é a maior diferença dos povos nômades para os sedentários. Os nômades não tinham moradia fixa, eram conhecidos como coletores e caçadores. Já os nômades, uma característica marcante aí dos sedentários, era pela questão da moradia fixa, do cultivo à agricultura e a domesticação dos animais. Já no capítulo 2, ele inicia na página 16 e ele tem como tema como os portugueses vieram. Que tema gostoso, né, de falar. Aqui é o início da nossa história, aqui das navegações, como foi a descoberta dessa terra tão maravilhosa que é o nosso Brasil. Então, fazendo um breve resumo, as navegações partiram da Europa, né, de Portugal, onde o primeiro percurso deles era explorar as Índias com as suas especiarias.
E numa dessas viagens, as caravelas se distanciaram e partiram um pouco para a parte sul. Foi onde eles chegaram em terra firmes aqui no Brasil. Ao chegar nessa terra tão rica, eles perceberam que ali tinha muito o que dá lucro para a coroa europeia, né? Então ele mandou que Pero Vaz de Caminha fizesse aquela carta e falando para Portugal sobre o domínio de novas terras. E com essa primeira visita, eles puderam perceber que ali tinha grande potencial de lucros. Depois dessa primeira visita, eles retornaram ao Brasil com o intuito, né, de fazer aí um novo caminho na descoberta do que esta terra tinha. E eles se depararam com a primeira riqueza, o nosso pau-brasil, onde tinha uma tinta vermelha, que por sinal foi utilizada para pintar os tecidos nobres, tingir, e a madeira, que mobiliava, era um produto de serraria. E para que eles tivessem todo esse produto, eles começaram a ter esse contato com nossos primeiros habitantes, que foram os indígenas. E os índios daquele tempo não tinham noção do comércio com a moeda. Eles eram peças fáceis de ser enganados, né? Então eles tinham aí um comércio conhecido como comércio do escambo. O que é esse comércio? Era uma troca que os portugueses faziam com os indígenas, onde eles recebiam um produto de um valor bem mais alto, que eram as toras da nossa madeira, do nosso pau-brasil, e davam em troca coisas insignificantes, como foices, espelho, facas, machados. E os índios achavam que estava justo, né? Só depois, com a continuação, que os índios vão perceber que esse é um trabalho que eles estão sendo explorados. Mas a princípio, eles mantiveram por muito tempo esse comércio que é conhecido como escambo. Então, o que tinha esse comércio de escambo? Era uma troca entre mercadorias. Eu tinha uma mercadoria e trocava pela mercadoria que o outro tinha, né? E assim eles iam firmando esse tipo de comércio através da troca. A Tianinha fez uma rápida explicação sobre os nossos conteúdos que a gente já viu, já estudou. Gostaria de pedir ao papai, à mamãe, aos repetidores que acessassem os vídeos que eu vou deixar aqui abaixo, porque é uma forma de estar ampliando o conhecimento e é uma forma também de estar fazendo um estudo sobre o conteúdo que será aplicado na nossa avaliação na próxima semana. Gostaria que você fizesse uma leitura de todo o conteúdo do capítulo 1, que inicia na página 8, até o capítulo 3, onde fala sobre a prática de escambo, que vai até a página 30. Aqui abaixo eu vou deixar direitinho quais foram os conteúdos e as páginas para que vocês possam estar fazendo uma leitura e dialogando sobre estes conteúdos. Então, próxima semana será a nossa avaliação de história na quarta-feira. Vai ser através do nosso formulário Google Forms. Não tenham pressa em fazer essa avaliação. Leiam, vejam o que você estudou e marque apenas uma opção desse formulário. Então, a Tianinha deseja a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.